Capítulo 144 O apoio de Yasmin. Eu, Kyoran. Quando acordei, o sol ainda estava começando a surgir pela janela do quarto. Na mesma hora saltei de pé e procurei por Ana. Ela não estava em canto algum. Havia uma folha com algumas palavras escritas sob uma tinta escura em cima da cômoda. Obrigada por cuidar de mim ontem. Como prometi, já posso me virar e estou partindo. Antes de ir, te dei um beijo nos lábios. Espero que isso não te irrite. Quando li a carta, levei a mão à boca na mesma hora, e como me sentindo culpado de alguém ter visto isso, olhei em volta preocupado. Droga! Eu estava sendo feito de bobo por uma criança. É claro que ela não teria feito algo assim. Na verdade, ela foi se deitar comigo durante a noite, então isso não seria exatamente impossível. Fui para o banheiro e lavei bem o rosto e boca. Desci, tomei um rápido chá na recepção, ao qual fui servido por uma empregada da estalagem, e depois encarei a rua. Era hora de ir embora. Se eu não voltasse bem rápido, teria muito o que explicar. Ativei minha benção e parti como uma bala saindo da cidade. Eu acho que nunca corri tanto como naquele dia de manhã. Eu estava tão acelerado que deixava uma cortina de poeira para trás quando passava por terra e quando passava por florestas. O vento atrás de mim fazia as árvores e arbustos se balançarem fortemente. Eu tinha planos de passar no ninho, não o fiz porque já era de manhã. Se eu demorasse muito mais que isso, Rony poderia ficar louco comigo. No corredor, lá estava ele parado em frente à minha porta com uma expressão entediada. Obviamente alguém que ficasse uma noite inteira plantado na porta do quarto de alguém não ia estar exatamente sorrindo. Olá, Rony. Disse sem jeito, sorrindo toscamente. Kyoran. O que faz fora do quarto? Eu não te vi saindo, apressou-se Rony, desencostando da parede, curioso. Curioso, não? Eu tive um sonho que estava na muralha do castelo e quando percebi eu estava deitado do lado de fora, disse fazendo uma expressão sem graça. A princípio eu ia dizer que Eren havia me puxado, mas, como pretendia fazer uma visita ao ninho essa tarde, tive que mudar a desculpa para não parecer estranho. Além disso, a minha preocupação com Stella havia voltado. Rony não ficou irritado nem desconfiado, o que era bom. Acredito que ele sabia muita coisa sobre mim, principalmente o fato de eu ser semideus. Naquela manhã eu notei os titãs me olhando e comentando coisas ao meu respeito. Os boatos sobre eu e Ina já haviam se espalhado. Na cantina eu e Ina fingimos outra briga, numa tentativa falsa de me desculpar por algo que nunca fiz. Ina me ofendeu e me expulsou aos gritos de perto dela. Acho que ela exagerou um pouco, mas isso era bom. Isso ia chegar aos ouvidos de Stella e principalmente ao de todos. Eu não sabia o que Stella planejava. Tudo que eu sabia é que Aya iria explodir de ódio por mim. Tudo bem, eu já estava me conscientizando de sumir desse lugar quando eu libertasse a caixa e tirasse Lilith do domínio de Orion. Eu nunca me vi sendo uma pessoa importante, nunca me imaginei controlando exércitos ou seja lá o que for. Tudo bem, tem um futuro onde um monte de gente morre para um inimigo desconhecido e no rumo que eu estava seguindo, ia apenas conseguir salvar a minha pele e de mais alguns. Acho que sou um pouco egoísta, mas qualquer um que se colocasse em meu lugar ficaria desanimado com tanta coisa chata que rola. Se não bastasse Stella me ameaçando, Baturiel e Ricardo viviam com os olhos colados em mim como se eu fosse algum espião. Definitivamente, esse não era o lugar em que eu me sentia bem. O restante dos titãs em geral ainda continuava me respeitando e me olhando com orgulho mesmo após a minha briga com Ina. Alguns até comentavam que finalmente eu estava começando a enxergar as coisas melhores. Eu sou aquele da profecia, como dizem, então todos esperam que eu seja um titã incrível e importante, alguém que eles possam se espelhar. Ao contrário do que imaginei que meu nome ia parar no lixo, não foi bem o que aconteceu. Eles estavam ignorando a parte canalha de mim e diziam que eu finalmente abri os olhos. Ina não era uma mulher perfeita para mim. Agora as titãs em gerais, na sua maioria solteira, pelo menos era o que eu acreditava, estavam dando bolo para mim. Elas sorriam,
piscavam, me cumprimentavam, algumas passavam as mãos em meus braços pelo corredor enquanto passavam sorrindo. Estava muito pior do que no meu mundo, na mente delas. Como eu agora estava solteiro de Ina por motivo de uma traição, elas acreditavam que eu provavelmente não conseguia ficar longe de mulheres. Eu agia como um idiota sorrindo feito um bobo sem nada melhor para dizer quando tudo acontecia. Mais uma vez tive que lutar com Arzachel e mostrar a ele meu poder aumentado. Mandei que ele fosse com tudo desde o começo, mas ele não acreditou. É claro, o meu ponto, estava liberado e ele claramente sentia. Ele não imaginava que alguém do castelo poderia ter me ensinado aquilo e eu contei a verdade a ele, sobre outra linha do tempo a qual ele havia me ensinado. Ele foi relutante em acreditar, mas não teve escolha vendo o quão mais forte eu já estava e quanto de controle eu já tinha sobre o ponto. Mesmo nos meus primeiros meses eu não conseguia ter um bom controle sobre esse poder. Se está conseguindo manter ele tão bem e em tão pouco tempo, você tem realmente um controle incrível de sua aura. Arzachel me elogiou com orgulho. Depois do almoço eu estava caminhando pelos corredores quando fui avisado por um dos titãs de Stella. Vá para o pátio e se encontre com Stella, você sabe o que deverá fazer. Um dos guardas de Stella disse enquanto passava do meu lado. Ele foi sigiloso e não deixou ninguém perceber. Eu já estava preparado para uma ação depois do almoço, queria logo cumprir esse objetivo e ir ver Lilith. Seria a última vez que eu a veria antes dela partir para o esconderijo dos ligados. Eu já havia combinado através de Arzachel para ela me esperar até esse momento. Os ligados estavam apenas aguardando minha decisão final. Eu também estava a um passo de atacar o Deus das Trevas. Quando cheguei ao pátio eu corri meus olhos em volta. A movimentação de titãs estava alta, era o treino da tarde. Eu não treinava de tarde com meu grupo, eu estava muito adiantado e por isso eu acabava treinando com Arzachel. Mas agora eu já estava no nível dele, então de tarde eu estava desocupado como agora. Stella estava um pouco à frente a alguns metros de costas para mim conversando com 3 titãs que deveriam ser do seu exército. Agora eu deveria agir e mostrar interesse nela, fazer tudo conforme ela queria. O local que ela estava era onde Aya alcançava a visão mais facilmente da janela. Ela deve ter previsto tudo, a questão era Aya aparecer naquele momento ou não. Conhecendo Stella, ela provavelmente tinha um plano para fazer a irmã dela nos ver. Ela parecia ser esse tipo de pessoa maquiavélica. Me aproximei cautelosamente e retirei aquela expressão fria do meu rosto. Eu precisava agir como alguém que agora estava livre das amarrações e estava partindo para minha nova conquista, ou seja lá como eles deveriam achar. Um dos titãs que estava com ela me viu e sinalizou a ela enquanto dizia algo, fazendo ela se virar assim que fui chegando. Kyoran, que surpresa! Disse ela sorrindo e com um aceno, fez todos os titãs saírem de perto deixando toda a atenção voltada a mim. Fiz como você pediu, disse baixinho. Eu ouvi rumores a respeito, você parece se importar muito com a outra, comentou ela sorrindo meigamente como se fôssemos 2 pessoas em um grande encontro. Os titãs em volta nos olhavam curiosos, vários deles tinham inveja que eu pudesse conversar tão abertamente e à vontade com uma princesa como Stella ou Aya. Eu podia sentir os olhares sobre mim, mal sabia eles que essa família era um ninho de lindas cobras venenosas. Devo beijar você em público? É isso que quer? Perguntei mantendo a calma e a firmeza. Para alguém que está prestes a fingir que tem um suposto amor por mim, você está muito sério, disse Stella baixinho, me provocando com um olhar. Era um olhar neutro para qualquer um, mas para mim era uma clara ameaça. É que eu não consigo suportar pessoas chantagistas. Então comece a aprender. Ela mantinha o sorriso e falava comigo sempre calma e silenciosa. Depois que tudo isso acabar, você vai entregar sobre eu ter escondido ela de qualquer jeito. Não sei por que deveria fazer isso, disse de volta. Pode ser que sim e pode ser que eu nunca faça, isso vai depender somente de você, observou ela.
Eu suspirei olhando e relaxei a mente. Muitos titãs em volta não tiravam os olhos de nós, o clima estava extremamente pesado, eu não conseguia ouvir, mas vários titãs já cochichavam entre si em pequenos grupos enquanto nos olhavam. Se é para fazer isso que seja, eu avancei alguns passos na direção dela e meu olhar correu sobre a janela de Aya. Nesse momento, em um rápido vislumbre, eu a vi nos olhando de dentro dos vidros. Voltei minha visão para Estela. Quando eu já ia tomar os braços dela e beijá-la, ouvi o sino tocar, me virei e então o portão principal começou a ser aberto no fundo do pátio. Uma frota de cavalos com pelo menos uns 200 foram entrando. À frente deles seguia a princesa Yasmin e ao lado um homem bastante barbudo carregando uma bandeira que continha uma grande cruz vermelha desenhada por toda a extensão do pano azul. Droga! Disse Estela e mordiu os lábios enquanto via a irmã se aproximando. Yasmin parecia mesmo uma princesa guerreira usando armaduras humanas, sua saia de metal fazia as coxas deliciosas dela ficarem em destaque, embora o peitoral não fizessem o mesmo efeito nos seios, mas deixavam ainda uma ideia do bom tamanho que teriam. Yasmin saltou do cavalo com suas botas metálicas a poucos metros de nós, ao lado do titã que seguia à frente levando a bandeira, passou as rédeas a ele e se virou caminhando diretamente em nossa direção. Não pude deixar de me sentir aliviado, pelo menos por enquanto acho que não precisaria fingir nada com Estela. Os titãs não se moviam, suas atenções estavam todas na princesa Yasmin. Agora havia 4 filhos do rei Aziel sobre o mesmo castelo. Irmã, é muito bom ver você, está aqui fazendo uma visita? Perguntou Estela rapidamente tentando parecer algo bem natural. Eu senti que ela estava um pouco incomodada. Visita? Não, irmã, você está enganada. Eu resolvi aceitar a ordem do meu pai sobre participar do ataque ao Deus das Trevas, respondeu Yasmin mantendo a seriedade. Agora? Por que demorou tanto? Eu acabei tomando o seu lugar, sugiro que volte. Eu vou permanecer por aqui e fazer a sua parte, disse Estela sorrindo. Você falhou, Estela, sabe que nosso pai odeia falhas, disse Yasmin e Estela mordeu os lábios. Eu não fazia ideia do que elas estavam falando, mas Estela ficou realmente irritada. E daí? Eu ainda posso fazer o ataque mesmo tendo falhado sobre aquilo. Além disso, já tenho novos planos, respondeu Estela. Seus planos não são nem um pouco respeitosos. Papai também não ia gostar de saber que você anda envolvendo certas pessoas para cumprir suas metas. Ou será que devo mandar uma carta a ele explicando sobre como você agiu? Perguntou Yasmin, sempre mantendo a postura. Estela tremia de raiva, estava furiosa. Aya, não saia da janela. É claro que ter Yasmin como uma nova convidada deve ter atraído sua atenção um pouco. Andou me vigiando de novo. Você não tem esse direito, disse Estela irritada. Embora as duas não estivessem falando tão baixo, poucos titãs poderiam estar ouvindo a conversa. Como eles e eu, ninguém fazia ideia exatamente do que estava se passando entre as duas, exceto que Estela fez algo errado e Yasmin parecia saber. Não aceita meus métodos? Ótimo, eu te dou outra chance. Se me vencer em um duelo, eu me retiro e deixo você fazer do seu jeito. Também não conterei nada ao pai, disse Yasmin. Estela ficou ainda mais furiosa, seu rosto parecia se contorcer. Se você quer tanto assim participar da droga desse ataque, vá em frente. Eu estou me retirando, disse Estela se virando enquanto segurava a respiração. Yasmin ficou parada vendo Estela seguir para a entrada do castelo. Kyoran, não sei o que ela descobriu de você, mas não deixe ela te dominar, isso nunca acaba bem, disse Yasmin me surpreendendo. Fez isso para me ajudar? Perguntei curioso me virando para ela, porque foi o que senti. Eu já te julguei, você é um homem digno, por isso vou apoiar você. Me julgou. Eu não entendo, respondi confuso. Não precisa entender, só precisa saber que a mim você não deve nada e eu não vou cobrar você por qualquer apoio, respondeu ela sempre séria.
Aquilo me deixou estranhamente fascinado, ela era completamente diferente dos outros irmãos, era como se tivesse sua própria postura e não parecia se importar com as decisões da minha vida. Obrigado e com licença respondi e me virei, eu ainda tinha que falar com Stella. Tome cuidado, Kyoran, lembre-se do que eu falei, disse Stella atrás de mim, eu virei o rosto de lado e fiz um sim para ela, depois continuei andando. Na frente do quarto de Stella estavam seus dois protetores, pedi para os dois a chamarem, em vez disso eles abriram espaço me deixando de frente à porta sem dizer nada, eu fiquei confuso com a ação deles, mesmo assim girei a maçaneta e a porta se abriu revelando Stella sentada na cama retirando o vestido. Ela estava seminua de calcinha e sutiã, então eu entrei rapidamente e bati a porta atrás de mim. Stella era uma princesa extremamente irritante, mas não deixava de ser gostosa, sua pele, seu cabelo, suas curvas. Fiquei de costas para a porta olhando ainda tomado pelo susto. Me diga, Kyoran, ela não satisfaz você. Afinal você não conseguiu tirar os olhos de mim até agora, disse Stella alguns segundos depois com um sorriso leve, ela estava me provocando enquanto pegava outro vestido de lado, fazia isso sem a menor pressa. Acho que já passamos do ponto em que deveríamos respeitar um ao outro, além disso você não se importa, deixou seus homens sob ordens que eu poderia entrar se quisesse, você já deveria saber que eu viria, disse. Deliciosa, vamos experimentá-la, vamos. Eu ouvi os pensamentos na minha cabeça e levei uma mão para o rosto enquanto minha respiração acelerava. Stella estava parecendo muito mais atraente do que o normal e não era o fato dela estar seminua que estava me causando isso. Você está bem, Kyoran? Parece que está com dor, disse Stella. Vamos. Ela não nos queria. Agora vamos dar a ela o que ela merece, pensei. Eu fiquei bem sério retirando a mão do rosto e encarando Stella, meu olhar natural tinha se transformado em um olhar frio, eu estava até mesmo sorrindo levemente. Que medo, esse seu olhar é assustador, disse ela sorrindo e então ficou surpresa quando caminhei parando na frente dela. Já que você me queria tanto, por que não experimenta? Perguntei sorrindo friamente. Stella ficou de boca semi-aberta impressionada. Antes que ela dissesse qualquer coisa, eu me joguei por cima dela, a derrubando na cama enquanto empurrava seu corpo com uma mão em cada ombro. O que significa isso, Kyoran? Você finalmente está mostrando quem realmente é. Não imaginei que você seria esse tipo de pessoa, disse ela sorrindo. Cala a boca, você pensa que me domina, mas eu domino você, disse e parti para seus lábios antes que ela pudesse me dizer qualquer coisa a mais. Minhas mãos correram apertando com força seus peitos, ela me respondia me beijando de volta e não estava nada mal, beijar uma mulher gostosa como ela sempre era bom. Você está me apertando com força, isso dói. Reclamou parando de me beijar, peguei com uma mão, forcei seu rosto para voltar à posição e beijei novamente. Seus lábios eram deliciosos e o gosto de seu hálito era ótimo, nem parecia uma princesa maquiavélica. Eu não deixava sequer ela respirar direito, estava mesmo tomado pelo desejo de tê-la. Puxei o sutiã dela com a mão livre com força, forçando os peitos dela a aparecerem, encarei as duas pontas rosadas, os peitos de Stella eram volumosos e bem atrativos. Soltei sua boca, baixei o rosto beijando seu queixo, seu pescoço e em seguida me coloquei a beijar e chupar os peitos dela, por alguma razão eu sempre gostava de fazer isso nas mulheres. Stella ficou parada respirando. Estou adorando ver você se expor, Kyoran, mas não fico surpresa, a maior parte dos homens não resistem a uma boa mulher, disse ela com a voz mais acelerada. Você que quis assim, então fica quieta. Fechou a porta na chave pelo menos. Sabe que qualquer um pode entrar e nos encontrar nessa situação, disse ela por cima da minha cabeça. Ela não parecia se importar com o que eu estava prestes a fazer com ela, no entanto ela tinha razão, se alguém entrasse ia nos obrigar a parar, o que não seria interessante. Isso me fez levantar e sair de cima dela para ir até a porta fechar. Por sorte a chave estava lá, enquanto eu tocava na chave, eu comecei a me perguntar por que estava fazendo isso.
Por que queria tanto me deitar com ela? Não? Eu não queria, era apenas o maldito eco dos meus pensamentos me fazendo sentir desejos que não existiam. O que foi? Não vai vir terminar o que começou? Perguntou Stella deitada na cama me olhando de lado. Me virei para ela agora com meus pensamentos já de volta no lugar. Eu só mostrei a você que não vou mais obedecer aos seus caprichos, eu não a respeito, disse firme. Embora isso tenha sido a única coisa que consegui pensar como desculpa. Como é? Você quer impor sua soberania masculina como o intuito de achar que pode me dominar. Kyoran. Você nem parece um homem de verdade, disse ela voltando a se sentar e começou a arrumar seu sutiã, sua expressão tinha voltado a ficar fria. Eu não tenho medo de você ou do que você tem contra mim, não importa o que, eu não a obedecerei mais, disse sério. Stella sorriu sem se incomodar. Por 2 vezes você me desafiou, se você se sente tão confiante que seus atos não trarão consequências, então me aguarde, disse ela sorrindo friamente. Aquilo me deu um gelo por dentro. O que você vai fazer? Perguntei. Isso não é mais da sua conta, você deixou bem claro quando disse qual seria sua posição, agora saia, antes que eu chame meus protetores, disse Stella no mesmo tom frio. Eu a olhei por breves segundos e depois saí com o coração fervendo, eu não fazia ideia do que ela faria a partir de agora.